De hoje até quarta-feira, dia da partida inédita entre Central e Palmeiras pela Copa do Brasil, você vai ver 3 reportagens especiais sobre o Alvinegro de Caruaru. Para começar, vamos à história do primeiro grande clube da cidade. Central, mais precisamente Central Esporte Clube. O time, fundado no dia 15 de junho de 1919, recebeu este nome por causa da ferrovia que ficava próxima ao campo, no centro da cidade. Na época, os trilhos eram chamados de Estrada de Ferro Central. O primeiro presidente do clube foi Francisco Porto de Oliveira, conhecido como Chico Porto, nome que batizou uma das principais praças de Caruaru. Nos primeiros 30 anos após a fundação, o principal adversário do Central era o Vera Cruz. Quem viveu aquela época em meados da década de 50 diz que em dias de clássico o bairro São Francisco se transformava. Isso aqui virava uma alegria, era uma festa. E quando o Vera Cruz ganhava, e que não eram poucas as vezes, ele ganhava muitas vezes, isso aqui pegava fogo. Todos os moradores daqui torciam pelo Vera Cruz, certo? Porque era um time daqui, era nosso. A gente sentia tudo porque viu o Vera Cruz nascer e crescer aqui. Dona Josabel diz que com o fim do Vera Cruz, o amor pelo futebol continua vivo e hoje migrou para o Central. Agora eu sou centralina de coração, passo isso aqui para o meu neto, certo? Porque o Vera Cruz acabou em 72, quando o Curtume fechou, o Vera Cruz também acabou. Porque quem sustentava o time do Vera Cruz era o Curtume. Hoje a casa do Central é o estádio Luiz José de Lacerda, o Lacerdão. Mas durante muitos anos o estádio se chamou Pedro Vitor de Albuquerque. E foi com o antigo nome que o campo recebeu grandes equipes do futebol brasileiro na década de 80. Durante o Campeonato Brasileiro de 86, o Central venceu o Flamengo do Rio de Janeiro em Caruaru por 2-1. O time carioca veio cheio de craques como Bebeto, Moser e Aldair. Mas com gols do atacante Ronaldo, a Patativa venceu o rubro-negro por 2-1. A partida é considerada até hoje a mais importante da história do Central. Quem estava lá, mas teve que assistir das arquibancadas, foi o ex-zagueiro Timbó, que era o capitão da equipe. Ele estava cumprindo suspensão. A gente assistir e ficar de fora ficou difícil. Eu conversei com aqueles jogadores que tinham jogadores jovens na época também, né? E eu vinha sendo titular, essas coisas, e aquele cara que jogou no meu lugar, que foi Dema, né? Que a zaga foi Dema e Vilmar, eu conversando com ele, né? Que não era mistério, né? Jogar contra o Flamengo, porque nós estávamos jogando dentro de casa e tinha todas as condições de chegar e ganhar. E de fato, como a gente ganhou de 2-1, que para Caruaru e para o Norte-Nordeste foi bom demais. E também para aqueles jogadores também que participaram dessa partida. Cláudio Samuel, conhecido como Gordo, também estava lá. Ficou tão encantado com o que viu que alguns meses depois fez questão de se tornar sócio patrimonial do clube. O Central só sendo uma vez, a primeira é para sempre. Não tem assim uma coisa chamar atenção nada. A paixão foi grande. No Pedro Vitor de Albuquerque, no estádio. É grande. Hoje ela é dono de uma soparia e não esconde de ninguém o amor ao Central. Central, 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 coração alvinegro, fazendo carnaval. Amanhã, a opinião dos narradores e cronistas esportivos de Caruaru sobre a partida entre Central e Palmeiras. Na série sobre o Central Esporte Clube, vamos ver agora alguns comunicadores que estamos acostumados a ouvir. São cronistas esportivos e narradores que acompanham há anos, bem de perto, o Alvinegro de Caruaru. Quantas histórias se passaram no estádio Lacerdão? Quantas alegrias, frustrações, esperanças de dias melhores, que mais cedo ou mais tarde acabam chegando. O preto lembra com muita saudade. Hoje a fase da Patativa é boa, mas durante muitas décadas os caruaruenses viram o time alternar bons e maus momentos. Além dos torcedores, várias outras testemunhas estiveram presentes na história do Central, como por exemplo os profissionais da comunicação, que trabalham diariamente com o futebol.
Os repórteres César Lucena e Edivaldo Magalhães são setoristas do Central. Pela proximidade com o clube, eles se tornaram autoridades para falar do passado e dos dias de hoje do Alvinegro. O Central revive o bom momento de 1995, quando o Central conseguiu ficar entre os 4 melhores da Série B. Jogou com Curitiba, Atlético Paranaense, Mogi-mirim e teve uma participação de destaque naquela oportunidade. O Ivan Gradim era o comandante técnico. Não é que o Ivan Gradim tenha semelhança com o atual treinador Marcelo Vilar, não. Era até mais falastrão o Ivan Gradim, mas o momento é especial. O Vilar, que chegou com toda a sua experiência, tem atuado mais como psicólogo nesta equipe, tem conversado muito com os jogadores, tem procurado acertar, conversando, tem tentado modificar a equipe no vestiário, na pré-eleção, chamando o jogador um por um, e é realmente são vários fatores que o Central termina, né, dando certo. O cronista esportivo Clóvis Gonçalves trabalha na área há mais de 50 anos. Ele é um dos que acreditam que, apesar da época ser outra, o Central de hoje tem muito a mostrar no jogo contra o Palmeiras. Eu acho que o ponto principal do Central no momento, além da experiência de um Leonardo, todo mundo não pode negar a experiência, esse Cláudio que quer aparecer, é um centroavante que tentou no Santa Cruz, não teve vez, e vem para o Central e quer aparecer, está marcando gols no campeonato. O Central vai ter uma grande surpresa para o Palmeiras. Em futebol tudo acontece, o Palmeiras é o favorito, muito embora o jogo seja aqui. Mas eu acredito na raça alvinegra. O Wilson Bezerra também mostra que está otimista para a partida contra o Alviverde. O narrador estava em Belém do Pará no jogo que deu a classificação ao Central contra o Remo. Mesmo experiente, com 4 Copas do Mundo na bagagem, ele não esconde a emoção que sente durante os jogos. A gente fez aquele jogo do Remo em Belém do Pará e só a gente sabe a emoção que dá. Você jogando no campo do adversário, brigando por uma classificação, conseguindo essa classificação na luta, na raça, e é isso que vai acontecer, com certeza, nesse jogo aqui em Caruaru. Para Fábio Silva, tá fora do gol, goleiro! Tá fora do gol! É só fazer! Cobriu o goleiro! Gol! Golaço! Gol! É da classificação, galera! É da classificação, Patativa em Belém do Pará! Amanhã, na última reportagem da série, você vai ver as novas e antigas gerações de torcedores e jogadores do Central. Boa noite. Central e Palmeiras jogam daqui a pouco pela Copa do Brasil em Caruaru. Vamos saber as informações da partida ao vivo com o repórter Ciro Guimarães. Boa noite, Ciro. Boa noite, Almir. Os portões do estádio Lacerdão já foram abertos e o torcedor começa a chegar. Inclusive, muitos torcedores do Palmeiras, e parte da Avenida Agamenon já foi interditada para o tráfego de veículos. A expectativa do técnico Marcelo Vilar é grande. Até pouco tempo ele comandava o Verdão. A dúvida no time alvinegro é o atacante Leonardo, que está contundido. No lugar dele deve jogar Fábio Silva. E no gol, Davi assume o lugar de Hudson. Vanderlei Luxemburgo terá o atacante Kleber de volta, que vai fazer dupla com Alex Mineiro e contar com o apoio do chileno Valdívia, mais recuado no meio de campo. E no time do Palmeiras, 2 pentacampeões, Marcos no gol e o Denilson, que deve ficar no banco. Ainda tem ingresso na bilheteria e o torcedor pode vir para cá, comprar e conferir esse jogo histórico para o Central. A partida começa a partir das 9h45 da noite. Almir. Ok, Ciro, muito obrigado. Ainda nesta edição, você vai ter outras informações sobre os preparativos em Caruaru para o jogo desta noite. O estádio Lacerdão de Caruaru ganhou hoje um juizado do torcedor. A inauguração foi à tarde. Participaram da inauguração delegados, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Carlos Alberto Oliveira, promotores de justiça e juízes. O juizado vai funcionar nesta sala no estádio Lacerdão e atuará apenas em jogos de grande demanda. A iniciativa tem como objetivo acatar as queixas de natureza civil e criminal. Desde que os juizados especiais do torcedor começaram a ser instalados em Pernambuco,
houve um decréscimo na incidência de violência nos estádios de cerca de 70% agora em 2007. E as projeções é que essa diminuição dos índices de ocorrência de violência no estádio diminua até em 78% em 2008. E nesse dia histórico para o futebol do interior pernambucano, Caruaru vive momentos de expectativa para o confronto entre Central e Palmeiras pela Copa do Brasil. Em dia de jogo do Central, esta família se veste de preto e branco. E a camisa do vendedor Udes tem uma história de 2 décadas. E ela lembra, né, e sempre me traz sorte, o jogo do Central e Flamengo, né, 22 de outubro de 86, onde o Central venceu o Flamengo por 2-1, por 2 gols de Ronaldo. E foi presenteada por Timbó, na época, estava suspenso e não pôde jogar. Então esse presente de Timbó aqui vai sempre trazer essa boa lembrança no melhor momento do Central. Em Caruaru, as esquinas próximas ao estádio ganharam cores, verde, branco e preto. Uma disputa por camisas do Central e do Palmeiras. Mas o vendedor também está dividido. 40 anos que eu torço pelo Central e 37 anos que eu torço pelo Palmeiras, mas meu coração hoje é mais centralino. O Palmeiras está embalado no Paulistão, é o vice-líder, vem de uma vitória sobre o São Caetano por 3-1. O Central segue no Pernambucano. Na última partida venceu o Ipiranga por 4-2, uma disputa que promete trazer muita gente para o estádio. 20 mil ingressos foram colocados à venda. Agora, na série sobre o Central Esporte Clube, vamos ver as novas e antigas gerações de jogadores e torcedores que ajudam a levar adiante a tradição do Alvinegro de Caruaru. Tiago Henrique vai ajeitando satisfeito a coleção de camisas do Central. O menino até escolheu os preferidos no atual elenco da Patativa. Leonardo, Hudson, Celso, João Neto e entre outros. Quem passou os ensinamentos do bom torcedor ao filho foi Adalto Freire. A melhor forma que um pai pode fazer com o filho é você levar ele para o estádio para ele sentir aquele calor, que esse calor de torcida, de vibração, de emoção, você só sente realmente no estádio de futebol. Na casa de Zenóbio Menezes não é diferente. A paixão pelo alvinegro fez ele tornar o filho Mateus o sócio mais jovem do Central. Ao 8º mês de nascido, eu o associei. Eu desafiei que viesse para concorrer comigo. Até hoje eu espero esse fato inédito. E ter um filho que desde os 8 meses de vida é sócio do Central. Me sinto privilegiado, porque tem muitas crianças que querem ser sócios, só vai se associar nos 10 anos, 12 anos de idade. E as duas garotas? Elas mostram que o machismo no futebol em Caruaru já ficou para trás há muito tempo. A gente vive numa sociedade onde a grande maioria dos torcedores são do sexo masculino. Então é muito importante que a mulher saia de casa, vá com seu namorado, com seu esposo, com seu noivo, que vai sozinha para o campo. Se você prestar atenção hoje, já tem mais mulheres no campo. Então, eu acho assim que está melhorando e eu aproveito para reforçar. Esposo, levar a esposa, namorado, levar a namorada, que o ambiente é legal. E para completar a renovação da torcida centralina, é claro que não poderia faltar uma ajudinha de um meio de comunicação ágil e jovem, a internet. O web designer Caetano Neto teve a ideia de criar um site para divulgar as notícias do Central. Na época que a gente fundou o site, o próprio site oficial do clube não existia. Então veio meio que isso, a internet, a gente quis acompanhar a geração da internet, a geração inovadora. O estudante Júnior Florencio, que também dá suporte ao site, diz que não faltam novidades no dia a dia do Central. A gente vem aí sempre todo dia atualizando o site para informar todo o Brasil e pelo Brasil afora aí todo mundo pegar as notícias do Central. Mas como manter fiéis os torcedores que não viram jogar Timbó, Mendonça e outros craques que marcaram a história da Patativa? É simples, basta surgirem algumas promessas como Moacir para o torcedor ficar animado. O reconhecimento da torcida é o combustível desse jovem de apenas 21 anos. Para mim é uma satisfação muito grande, né? Poder estar trabalhando aí, mostrando meu trabalho e sendo reconhecido e até comparado com grandes atletas que já passaram aqui no clube, né? Para mim é uma satisfação
aqui, que só posso mostrar dentro de campo, ajudando a equipe a ganhar o jogo. Um dos ídolos do Central, que hoje está aposentado dos gramados, é o ex-atacante Mendonça. Ele se profissionalizou no clube e passou 12 anos na Patativa. Eu tenho orgulho pelo Central. Joguei no Marítimo, joguei no Alequim Natal, joguei no ABC, joguei no Estanciano, mas nunca deixei de falar o número Central. No canto que eu fui, em Portugal, primeira pessoa, o repórter, chegou em Portugal, perguntou: Mendonça, você é da onde eu sou? Nordestino. Agora, da onde? Recife, não, sou de Caruaru. Central e Palmeiras se enfrentam às 9h45. Na TV Asa Branca, você acompanha ao vivo Esporte e Brasiliense. O AB... Até aqui, quase um século. E o quanto se pode falar dos 90 anos dessa paixão. E o que era apenas uma ideia na cabeça dos fundadores, virou mania numa cidade apaixonada por futebol. Esta é a casa do Central, o Lacerdão. Ter estádio para jogar não traria vantagem alguma sem o apoio atrás do alambrado, o incentivo que vem das arquibancadas. Aqui, de acordo com a Federação Pernambucana de Futebol, cabem sentados 20 mil torcedores. O projeto é de muito antes. Em 1978 passou por uma reforma e foi reinaugurado 4 anos depois, em 82. Antes era o Central Park, né? Era um estádio acanhado, que tinha apenas alambrado e poucas acomodações para alguns associados e diretores. Posteriormente, no final dos anos 50, é que o atual estádio Luiz José de Lacerda começou a ser projetado e é aquele patrimônio de um clube do interior, dos mais significativos em todo o Brasil, não temos dúvida. Lacerdão vem do nome de José Luiz de Lacerda, uma homenagem a este senhor que foi presidente do Central por 5 gestões. Passou a vida se dedicando a assuntos da diretoria centralina. Por isso, nunca tinha ido aos vestiários do estádio até semana passada, quando se emocionou e cumprimentou os jogadores que vão disputar a Série D do Brasileiro pela equipe caruaruense. Minha vida foi sempre de surpresa, e surpresa é agradável. Então hoje, cada dia, cada momento que eu vivo, 84 anos, cada momento que eu vivo, onde eu chego e passo, são momentos de alegria e sempre foi bem sucedido. Os jogadores também receberam a surpresa? Eu acredito que sim, né? Vocês que fizeram o meu nome, e eles hoje, quando tem o nome, às vezes erra demais, mas todo mundo diz que está certo e é bom a vida por isso. Obrigado. Manuel Rocha é outro personagem de parte destes 90 anos de história. Foi diretor das categorias Júnior e Juvenil na década de 70. Período difícil, de pouco dinheiro. Mas valia a pena revelar talentos que vinham da base alvinegra. Eu sabia que era da raiz do Central. E não foi com o custo de ninguém, foi custo do trabalho da gente. Angariar meio, jogar amistoso. Onde eu ia amistoso, eu adquiria, vamos dizer, 200 contos do amistoso. Ali eu tirava o dinheiro da despesa, dava o bichinho dos meninos, dava a comissão técnica em alguma coisa e eu tocava o barco. Até chegar um ponto que ser campeão. Mas toda essa história começou nos primeiros anos do século XX. Se acontecia uma revolução nos meios de transporte, com a chegada do trem, que era novidade do momento, o Central também faria outra revolução, só que no futebol, e a partir de 1919, ano em que foi fundado. Depois da fundação, os atletas treinavam num campinho na rua São Miguel, por trás do tiro de guerra, perto dos trilhos da estação. Era a linha de ferro central, daí o nome do time, Central, que no começo só realizava amistosos. O Central foi fundado com a finalidade de fazer exibições, o que ele conseguiu realizar pelo interior do estado de Pernambuco. Jogava também com times de vários estados do Nordeste, mas todos jogos amistosos. Não havia uma liga na cidade, fato que somente veio a ocorrer em 1940, quando 6 times disputavam o campeonato local, patrocinado pela Liga Desportiva Caruaruense. E só a partir de 1961, depois de uma participação na divisão profissional de Pernambuco em 1937, o Central passou a disputar o campeonato pernambucano, coisa que acontece até hoje.
Alvinegro, patativa, as tuas cores têm emoção. Quando vemos no horizonte tua glória de campeão, o peito lembra com muita saudade. Toda grande história tem grandes personagens. Nestes 90 anos, nomes de heróis alvinegros que pisaram neste gramado ficaram eternizados na memória do torcedor. E o esforço de cada um deles ajudou a dar peso à camisa do Central. Esforço de jogadores como Juscelio, ex-zagueiro. Quando chegou em 61, o Central já disputava o Campeonato Pernambucano. Antes de vir para Caruaru, o atleta de Garanhuns jogava no Leão 13 de Catende, na zona da Mata Sul, equipe na qual se destacou. Em Catende passei uns 3 meses lá e veio o Santa Cruz jogar com o Cavaleiro, o Nagé, um time bom danado, veio um goleiro da Argentina. Nós vencemos de 2-1 o jogo. Então no outro dia, eu já vi o jornal e disse, não, Juscelio melhor do 22. Aí o Cid Lima daqui no jornal, né, tá pensando no zagueiro, a zaga que não tinha, aí foi lá e buscar em Catende. Trouxe o Zé Carlos também de Barreiro, aí fomos um time bom, mas foi o Cid Lima que me trouxe lá de Catende. Aí eu fiquei aqui até 71. Juscelio pode se orgulhar, sempre procurou jogar limpo. Era o bote certo para roubar a bola sem ser violento. Ele conseguiu um feito para poucos no Brasil na época. Durante 10 anos, nunca foi expulso numa partida. O reconhecimento veio da extinta CBD, hoje CBF. O então zagueiro ganhou medalhas e esta certificação de jogador altamente disciplinado. Eu jogava classicamente desta parte, não sabia dar pancada, entendeu? Eu tirava a bola de lado, tá, tudo. Aí depois teve um rapaz, o Valdemir, disse, olha, tomada que é disciplina daqui, ganha um prêmio quando é 10 anos. Eu digo, o fulano ganhou. Eu digo, tá certo, então vou ver se consigo este prêmio. Aí fiquei, jogava na bola, antecipava, jogava bem, não dava pancada ninguém, era o capitão da equipe. Hoje é horrível, o camarada não dá pancada sem necessidade, né, por trás. O camarada por trás tá desarmado, não tá sem obstrução, né? Tá sem a ação. Aí o camarada de volta, o camarada dá pancada demais, não adianta. Por isso, o futebol está de mantela por isso. Carlos Alberto, funcionário do Central há 34 anos, lembra de vários outros jogadores importantes que fizeram diferença na história do clube. O primeiro destaque se chama Luiz José de Lacerda, né? O segundo destaque na nossa época, quando a gente entrou no Central, foi o presidente Paulo Roberto Cazé. Esse também deu uma ênfase muito grande ao clube, né? Ele trazendo 2 jogadores de fora, que trouxe o Oliveira e o Acioli, naquela explosão que em 1975, né? E foi ao Náutico que trouxe Franklin e João Correia, certo? Já em 1977, aí assumiu Pinheirão. Pinheirão, quando assumiu o clube, a primeira providência dele foi trazer Paraguai, que foi ex-campeão pelo Náutico, certo? Depois volta Luiz Lacerda, quando começou, que trouxe um time em 1979, uma super equipe que foi participar do Campeonato Nacional. Trouxe Jorge Hipólito, trouxe Alexandre, trouxe Giga, um rapaz que veio da seleção do Cabo, que isso foi uma explosão, e trouxe Erasmo, um dos melhores pontos esquerda aqui do Norte e Nordeste. E vou me lembrar agora de Afonsinho, um que nos prestigiava, sempre estava aqui nos jogos, sempre estava na secretaria do clube conversando conosco, eu dos funcionários mais antigos, e ele sempre simpatizava e a gente conversava muito. E por falar em Afonsinho, o filho dele, o advogado Mário Afonso, se recorda de muitas histórias do pai, que atuou no Central na década de 50. O ex-goleiro que morreu há 9 anos falava de um jogo contra um time da época, o Jocaru. Nessa partida, o Central venceu por inacreditáveis 23-0. Inclusive, o centroavante do Central, um tal de Milton, que ele não sei se está vivo, mas ele balançou a rede 11 vezes, por 11 oportunidades. Isso ocorreu em 1951, quando o Central já era uma equipe ainda amadora. No jogo, o elogiado goleiro Afonsinho só descansou, assim, desse jeito, como um mero espectador da grande goleada aplicada pelo Central. O meu pai, como bem enfatiza um dos maiores jornalistas aqui de Caruaru, que morava em Recife, Celso Rodrigues, era uma pessoa que era a alegria no jogo, era seguro e ágil. Encontrei o seu Genésio aqui da farmácia, Clóvis Gonçalves, que é radialista, eles enfatizavam a maneira do meu pai jogar, que era uma maneira contundente, bem arrojada, e que nos jornais da época, meu pai foi considerado um dos maiores goleiros do Norte e Nordeste, do interior do Norte e Nordeste. Alvinegro, patativa, as tuas cores têm emoção. Quando vemos no horizonte tua glória de campeão, o peito lembra com muita saudade.
A alma do guerreiro nunca morre. Em cada gesto do ex-jogador que passeia pelo gramado do Lacerdão, a descrição de lances do passado. Este era o local da pequena área onde Gilvan dos Santos, o Timbó, mais ficava durante uma partida. O quarto zagueiro do Central lembra da extinta Taça de Prata de 86. Além de Goiás e Fluminense, Timbó atuou contra o Grêmio. Que jogo! O Grêmio tinha um time muito bom. Desde Renato, tinha Valdo, Oswaldo, tinha Valdo e Oswaldo. Um time muito bom, então nós fizemos 2-0. E já no finalzinho, o time dele também era um time muito bom nessa partida. Eu acho que foi bom até o empate pra gente, porque começa de... a maioria das pessoas, até os torcedores que veio para aqui, achavam que nós ia perder, né? E de repente nós fizemos 2-0 e já no finalzinho eles empataram. Mas foi um jogo muito bom. Timbó não jogou em 22 de outubro de 86. Os torcedores lembram daquela noite. Eram 24.450 pagantes. Um recorde de público no Lacerdão. E o Central derrotou o Flamengo de Bebeto e Júnior, 2-1. Os 2 gols alvinegros marcados por Ronaldo. Em todas as épocas, jogos para lembrar. Na inauguração dos refletores do estádio, por exemplo, no final da década de 50, Central 4, Fortaleza 2, de virada. Avançando no tempo, como não lembrar do jogo em que foi usada esta camisa? Na foto, registro de Central 3, Seleção da Nigéria 1, em 1980. Jogos como este sempre inspiraram torcedores como Zenóbio Menezes, que não param de fazer pesquisas sobre a história do clube. Talvez seja uma forma de diminuir a saudade de um tempo diferente. A saudade é grande daqueles que vestiam a camisa por orgulho à causa. A gente sentia aquela força, aquela determinação, aquela garra, aquela ousadia. Eu vou ganhar. Hoje, o que prevalece é o lado financeiro. Eu assino hoje no Central, amanhã recebo uma proposta melhor e o deixo. Falta de profissionalismo. Zenóbio já está escrevendo Meu Central, Meu Orgulho, Minha Paixão. Livro que deve ter 200 páginas. Pura nostalgia e recordação. Nestas cadeiras, muitos corações aceleraram. Aqui, grandes emoções foram vividas. E Zenóbio não é o único torcedor a querer fazer um registro da história do Central. Existem outros que pretendem estrear como escritores, relembrando as partidas memoráveis do Lacerdão. E assim Hélio de Vasconcelos vai juntando anotações. Hoje ele é supervisor do Porto, mas o coração levou o torcedor a pegar papel e caneta em dedicação ao Central. Eu fui atleta do Central, né? Eu passei minha vida todinha aqui no Central Esporte Clube. E daí se vão 22 anos de Central Esporte Clube, né? Daí então, lendo as atas, fazendo as atas, ouvindo histórias, me veio, eu já era na época jornalista, já trabalhava nos jornais da cidade, já trabalhava na Rádio Cultura e na Rádio Liberdade. Então isso gerou na minha cabeça a vontade de escrever, porque todo mundo tinha uma ideia de juntar aquilo que escrevia e é o que eu fazia. Eu tinha uma coluna na Vanguarda que se chamava Batendo Bola. E dali eu fui juntando coisa. E depois eu vim aqui, comecei a viver o Central. Eu chegava às 7 horas da manhã, saía 8 horas da noite aqui, direto. E eu fui começando a juntar pedaços de papel, né, com história do Central. Depois eu comecei a transformar esses rascunhos em realidade, pensando já fazer um livro. Certamente no livro de Hélio vai constar as passagens de Palmeiras e Vasco. Grandes clubes brasileiros que nos últimos anos disputaram com o Central partidas da Copa do Brasil no Lacerdão. Alvinegro, patativa, as tuas cores têm emoção. Quando vemos no horizonte tua glória de campeão, o preto lembra com muita saudade. Foi há 29 anos. O torcedor do Central, desde a infância, sofreu um acidente e passou a depender da cadeira de rodas. Mas Francisco não deixa de ir a um só jogo. Aos 61 anos, virou exemplo para outros torcedores.
fanáticos que fazem de tudo para estar onde o time jogar. Não só nós integrantes aqui da torcida fiel, como outras da época, mas como região, Agreste e Nautinho, essa região sempre nos acompanhava com 12, 13, 14 ônibus para o Arruda, para os Aflitos, para a Ilha do Retiro. Era fantástico. E Francisco, claro, gosta desse tipo de festa. Ele perdeu o movimento das pernas, mas nunca perdeu o rumo das arquibancadas, porque é lá que verdadeiramente consegue sentir a alegria, né? Você torcer por um clube a vida toda e você acompanhar esse desenrolar do clube é muito bom para mim. Não tem barreira não. Pode estar chovendo, fazendo sol, chovendo canivete, eu estou por aqui. Demóstenes é um destes torcedores que admiram Francisco. A mãe dele torce pelo rival, o Porto, mas o filho rebelde preferiu ser desobediente e ainda fez com que a família dele ficasse apaixonada pelo Central. Todo mundo sofre junto. Torcer pelo Central é um eterno sofrimento, mas também com muitas alegrias. E aí já conta inclusive minha filha, que nasceu há um mês, já tem foto dela, inclusive, com o padrão do Central. E aquela história da van, hein, Demóstenes? Foi meu menino, que também é centralino, Diógenes, ele foi assistir um jogo em Recife, uma turma, quando saiu daqui, chegou em Bezerra, os arrumam quebrou. Eles arrumaram uma outra e terminaram indo para o jogo do Central, e o Central fez uma boa partida lá, teve um bom resultado. Jussara chega ao Alambrado, mesmo local em que sofreu neste jogo. Era a última rodada do Pernambucano de 2007. O Central precisava vencer o Ipiranga e torcer para que o Náutico não vencesse o Veracruz nos aflitos. Assim seria vice-campeão e participaria da Copa do Brasil do ano seguinte. Estava 1-1 no Recife. Bom, mas no Lacerdão o placar também era de 1-1. Assim não dava. Foi uma aflição só. Eram 48 minutos do segundo tempo. O jogo estava prestes a ser encerrado, enquanto ela permanecia triste, desconsolada, sem esperança. Ainda chorava quando ouviu a torcida vibrar alegre e ficou se perguntando, e agora o que aconteceu? Então viu o que muitos não acreditavam. O zagueiro Marcelo fez 2-1 Central. Maravilha! Agora era esperar o fim do jogo do Náutico. Foram 5 minutos eternos, a gente ficou todo mundo no estádio, todo mundo com seus rádios, todo mundo prestando atenção. E no final deu tudo certo. O Central conseguiu ser vice-campeão, conseguiu a famosa vaga na Copa do Brasil e foi isso. Esta soparia no Maurício de Nassau é o ponto de encontro de muitos centralinos. Aqui tem forró e histórias de quem tem sangue alvinegro. Além de quadros na parede de times do Central em diferentes épocas, o local é quase uma extensão das arquibancadas do Lacerdão. Aqui é a nossa confraria do Central, aqui é toda a alegria, só centralina. Essa união da gente é que faz a força, faz a gente torcer por um time que nunca foi campeão, mas a gente vai ser campeão do século. O cantor Israel Filho sempre vai à soparia e com certeza já contou por lá como compôs um hino em homenagem ao Central, que acabou caindo no gosto da torcida. Foi em 1995, 94, 95, naquela década, hein? A década que o Central estava bem no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, né? Fui assistir um show do Central lá em São Paulo, Central e Mojimirim, eu sozinho como torcedor lá. E daí eu fiquei pensando que o Central precisava realmente ter um hino a essa altura. E um dia, dirigindo a história da Comitina Caruaru, veio uma frase muito importante na minha cabeça que daí aconteceu fazer o hino. Meu glorioso alvinegro, és o campeão das emoções. O Central até então não tinha sido campeão, então eu resolvi fazer isso aí. Aí a partir desse momento comecei a colocar melodia, já nasceu melodia, letra, tudo pronto. Em menos de 10 minutos estava pronto o hino. Quando as coisas vêm com amor e carinho, é dessa forma que funciona. As tuas cores têm emoção. Quando vemos no horizonte tua glória de campeão, o preto lembra com muita
Central, de acordo com a diretoria, possui um patrimônio avaliado em 50 milhões de reais. Atualmente, a receita do clube vem do aluguel das 40 lojas instaladas na galeria do estádio Luiz Lacerda. Mas a arrecadação ainda não é suficiente para deixar as dificuldades financeiras bem longe do Lacerdão, obstáculo que impede o Central de chegar a um título de destaque. É muito difícil se trabalhar com dificuldades financeiras, mas o objetivo continua no sentido de que um dia o Central galgará um campeonato em Pernambuco. Em meio aos planos, há sempre aqueles que acreditam num Central mais forte, vencedor. O Central tem feito bons times para tentar disputar e chegar a um título, coisa que eu acredito que a partir agora dos 90 anos, com a organização que está se vislumbrando aí, o Central deverá chegar a um título de expressão do futebol pernambucano. Fábio Silva tem o goleiro do lado, Fábio Silva! A gente já conseguimos reestruturar muita coisa dentro do clube. O clube hoje é outra realidade, né? Não é à toa que a gente fomos vice-campeão, disputamos também outro vice-campeonato ano passado. Então é um trabalho que a gente está fazendo, que é um trabalho, logicamente, sem recurso, o recurso é pouco, então é um trabalho a longo prazo. Muito ainda precisa ser feito com planejamento e paciência. As melhorias devem começar nos detalhes. O mini trator foi comprado por R$ 8.000 e faz o corte do gramado em um dia. Antes, de maneira manual, o trabalho era feito em 2. Quanto à estrutura do estádio, não sofrerá grandes mudanças. Mudar, eu diria, no todo, a estrutura física é impossível, porque teria que se demolir. Mas o trabalho de recuperação, de restauração de alguns setores, a ferrugem, a oxidação que tem acontecido constantemente, nós temos procurado, na medida do possível, manter esse equilíbrio, manter esses consertos, esses acertos, de maneiras que venham atender às exigências da Federação e da CBF. A estrutura pode não passar por mudanças, mas as eleições no fim do ano devem reservar surpresas. Este homem está ansioso, de olho na cadeira de presidente. Ainda falta muito para anunciar a candidatura, mas quer dirigir o Central no biênio 2010-2011. Francisco Noé já é diretor social do Alvinegro de Caruaru. Ele revela, há um projeto importante para este terreno, localizado próximo ao Autódromo Ayrton Senna. Aqui vai ser construído um clube social para aumentar a arrecadação do Central. Nós já temos um projeto para construções de piscinas, 2 campos, um campo society e um campo para treinamento, um salão de jogos, um salão de reuniões, de festas e bares. Essa construção começaria quando, de fato? Bem, essa construção estava para ser feita agora nessa gestão, mas já que o clube vai para a Série D disputar, as condições realmente, a receita que nós tínhamos para começar já dar andamento a essas construções, nós já estamos com a parte dela já comprometida para a Série D. Então, talvez no final agora dessa gestão já comece já as obras ou no começo da próxima gestão. Não há como negar. No futebol se vive de resultados. E é a eficiência que permite a um time ir longe, encarar qualquer adversário, seja de que divisão for, e fazê-lo ficar preocupado. As vitórias, o futuro, tudo virá a seu tempo se os que comandarem o Central sonharem alto. Não custa sonhar, como sonha o goleiro Davi, de 30 anos. Há mais de 2 defende o gol centralino. Logo se identificou com a camisa do time, bem especial. O Central é um time considerado do interior um dos melhores. Eu acho que todo jogador que vem para cá foi porque fizeram um bom trabalho nas suas equipes anteriores. E aqui é uma vitrine também para quem quer aparecer no nível nacional, porque o grupo que o Central tem esse ano, que jogou Copa do Brasil, jogou várias competições, tem que fazer por merecer os 90 anos, e acho que nada melhor como essa conquista agora para essa vaga para a Série C. Esse sentimento pelo Central vai ser útil nos próximos desafios da recém-criada Série D do Campeonato Brasileiro. O time vai estrear no dia 5 de julho em casa contra o Sergipe. A gente está trabalhando no sentido de que a gente possa contratar jogador, né, para que a gente possa ter esse recurso e trazer os melhores jogadores que a gente conseguir. Alvinegro, Patativa, as tuas cores têm emoção. Quando vemos no horizonte, glória de campeão. O preto lembra com muita